Ser um ser humano ativo, participativo e integrado às ações sociais como um verdadeiro cidadão do mundo. Você participando de instituições nacionais e internacionais ligadas às Nações Unidas ou outras entidades filantrópicas com nomes que incluem a Cruz Vermelha, personalidades como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, dentre outros, é algo possível e necessário na atualidade. Um dos diversos exemplos de prática da solidariedade e caridade foi Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa de Calcutá, uma religiosa católica de etnia albanesa, naturalizada indiana e fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade. Esse carisma delas é o serviço aos pobres. Em 2015, essa congregação já contava com mais de 5 mil membros em 139 países. Veja, ficou até conhecida como Santa das Sarjetas. A Madre Teresa teve o seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. É considerada por alguns como a missionária do século XX, foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco, lá no Vaticano. Veja que as Missionárias da Caridade, essa congregação com o objetivo único de viver a caridade no dia a dia, de modo a assistir e auxiliar os mais desvalidos e mais pobres. Nos anos 50, a Madre Teresa foi autorizada pelo Papa Pio XII a iniciar a congregação religiosa, que deveria se chamar Congregação Diocesana de Calcutá. A sua principal missão seria a de cuidar dos pobres necessitados, doentes e excluídos do meio social. Foi finalmente fundada em Calcutá, a cidade que acolheu Madre Teresa em sua vida religiosa com apenas 12 membros. Com o apoio do governo indiano, ela reformou um templo hindu e o transformou num abrigo para desabrigados e doentes. Também abriu um centro de tratamento de leprosos em outra cidade na Índia. Em 65, o Papa Paulo VI autorizou Madre Teresa a expandir o projeto em outros países. A congregação experimentou então um rápido crescimento e a Madre pôde abrir várias comunidades em todo o mundo. O primeiro país a receber as missionárias fora da Índia foi a Venezuela, sendo seguida aí pela Itália, Tanzânia. A primeira filial na América do Norte foi aberta no Bronx, lá na cidade de Nova York. E aí você vai acompanhando aqui comigo, assistindo esse vídeo, você pode ter uma percepção transformadora acerca da visão do Brasil sobre os direitos humanos e sobre a situação nacional na sociedade internacional e a importância da delimitação do dia 5 de setembro como o Dia Internacional da Caridade. O vídeo se une a dezenas de criações que eu tenho postado gratuitamente em meus canais, aí nas redes sociais, YouTube e Facebook, e um material que tem felizmente gerado bons resultados, tanto quanto ao alcance, mais de 39 mil visualizações somente no Facebook nos últimos 30 dias, bem como as várias lives para as quais fui convidado, com um número crescente de pessoas querendo entender melhor sobre a efetividade dos direitos humanos. Minha plantação sobre boas práticas, paz e dignidade tem achado as pessoas certas às quais você se une. De fato, juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Como advogado e acadêmico de direito, especialmente desde a conclusão do doutorado jurídico, eu me apaixonei pela temática dos direitos humanos e fundamentais, com o objetivo de fazer fortemente a minha parte para garantir que a Constituição de 88 aqui do Brasil, no que tange a realização de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, possa acontecer a cada dia. Certamente eu sou como você, se ainda permanece me ouvindo até aqui, vivo cumprindo as minhas tarefas profissionais e domésticas, mas, como diz a banda Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Usar o seu tempo para ver esse material certamente vai reabrir a sua mente para a criatividade que o mundo tanto necessita. Nos moldes que tenho apresentado os vídeos, eles são para fins aí de atenção, compreensão e principalmente para a realização que pode fazer você
levantar e usar as informações oferecidas gratuitamente para melhorar suas condições e o mundo a seu redor. Como de costume, aceito todas as opiniões divergentes. Tudo bem, as afeições são maravilhosas e as oposições nos ajudam a crescer mais ainda. Se sabemos ouvir e aprendemos para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem pretendermos ser melhores do que ninguém. Hoje eu trago detalhes e a conjuntura das Nações Unidas sobre a relação com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o dia 5 de setembro, definido e aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Internacional da Caridade. Veja, conforme notícias da ONU, a Assembleia Geral estabeleceu a comemoração do dia específico de homenagem, ressaltando aí que a pobreza é uma ameaça à paz. Segundo a ONU, a caridade contribui para sociedades mais inclusivas e resilientes e pode aliviar os piores efeitos de crises humanitárias. A data foi escolhida para homenagear a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 5 de setembro de 97, aos 87 anos. Por mais de 4 décadas, a freira e missionária trabalhou cuidando de pobres, doentes, órfãos e pessoas à beira da morte na Índia e outros países. Nascida no leste da Europa, em 48, ela se tornou cidadã da Índia e 20 anos após chegar ao país, onde fundou a Ordem Missionárias da Caridade de Calcutá, como a gente falou há pouco. Nesse Dia Internacional, a ONU afirma que a caridade ajuda a fornecer serviços de saúde, educação, moradia e proteção infantil. Também assiste com o avanço da cultura, da ciência, esportes e com a proteção do patrimônio cultural. Vejam, mundo melhor aí, ao estabelecer a data, a Assembleia Geral lembrou que a pobreza é uma ameaça à paz. O órgão elogiou o trabalho de Madre Teresa para assistir os marginalizados e as pessoas sem voz. A erradicação da pobreza aí, ela é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, aprovada em 2015 pelos países membros da ONU. Os ODS, como ficaram conhecidos, eles podem ser agrupados em 6 áreas críticas: pessoas, planeta, prosperidade, paz, parcerias, por exemplo. A meta é transformar a vida das pessoas e do planeta para que todos possamos viver num mundo melhor. Nesse Dia Internacional da Caridade, a Assembleia Geral, ela quer aumentar as mobilizações aí da sociedade, de ONGs e todos os interessados em ajudar quem precisa, através do trabalho voluntário ou de atividades filantrópicas. Algo que necessita do multilateralismo efetivado na ONU. Para que você entenda, é um termo nas relações internacionais que se refere a vários países trabalhando em conjunto sobre um determinado tema. Seja na forma de associação, uma aliança ou dentro de uma instituição internacional, o multilateralismo é necessário para vincular os excessos de poder, inibir o unilateralismo e permitir aí espaço de fala, quem tem menor poder ter esse espaço. É nesse contexto aí, inseridos no multilateralismo, nós temos os 17 ODS, aí que estão na ONU, nas Nações Unidas, em que se destacam alguns mais voltados à caridade e o multilateralismo como um eixo de todos, como se pode ainda notar, partindo do objetivo 1, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. O 3º, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O 4º, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O 5º ODS, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O 6º, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. O 7º,
assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Já o oitavo, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. O nono ODS trata de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O décimo, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. O 11º, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O objetivo 12 é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. O 13, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Já partindo para o 14º, ele trata de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. O 16º é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O 17º objetivo é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Perceba que é relevante destacar a necessidade mundial de ampliação da solidariedade, de ações globais, pactos multilaterais com interdependência e caridade para reduzir as desigualdades e manter a paz entre os povos, dentro desse sonho de solidariedade. Por exemplo, aí o que gerou o primeiro ODS da ONU, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, em síntese, foi a percepção de que globalmente o número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu mais da metade. Em 90 eram 1,9 bilhão, mas hoje ainda 836 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza. Cerca de 1 em cada 5 pessoas em regiões em desenvolvimento vive com menos de 1,25 dólares por dia. O sul da Ásia e a África subsaariana são o lar da esmagadora maioria das pessoas vivendo em extrema pobreza. Altos índices de pobreza são frequentemente encontrados em países pequenos, frágeis e afetados por conflitos. 1 em cada 4 crianças abaixo dos 5 anos de idade no mundo possui altura inadequada para a sua idade. Com relação ao segundo ODS, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, percebe-se que globalmente a proporção de pessoas subnutridas em regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade desde 1990, de 23,3% para 12,9% entre 2014 e 2016, mas atualmente ainda temos aí 795 milhões ainda de pessoas subnutridas. A vasta maioria das pessoas do mundo passando fome vive em países em desenvolvimento, onde 12,9% da população é subnutrida. A Ásia é o continente com a população que mais passa fome, 2/3 do total. A percentagem do sul da Ásia caiu em anos recentes, mas a Ásia Ocidental aumentou. A África subsaariana é a região com a mais alta prevalência, não é a percentagem de população com fome, não é? Lá cerca de 1 em cada 4 pessoas está subnutrida. A má nutrição causa quase metade, 45% das mortes de crianças abaixo dos 5 anos de idade, 3,1 milhões de crianças anualmente. Veja, 1 em cada 4 crianças do mundo sofre crescimento atrofiado. Em países em desenvolvimento, a proporção aumenta 1 para 3.
66 milhões de crianças em idade escolar primária vão às aulas passando fome, sendo 23 milhões apenas na África. A agricultura é a maior empregadora única no mundo, provendo meios de vida para 40% da população global atual. Ela é a maior fonte de renda e trabalho para famílias pobres rurais. Veja, 500 milhões de pequenas fazendas no mundo todo, a maioria ainda depende de chuva, fornecem até 80% da comida consumida na grande parte aí dos países em desenvolvimento. Investir em pequenos agricultores é um modo importante de aumentar a segurança alimentar e a nutrição aí para os mais pobres, bem como a produção de alimentos para mercados locais e globais, veja, as pequenas fazendas. Assim se impõe o multilateralismo, solidariedade e caridade aí para que haja efetividade na solução de tais problemas, né? No terceiro objetivo do ODS, da ONU, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, ele foi gerado de dados que demarcam, desde 2015, com relação à saúde infantil, por exemplo, que a cada dia morrem 17 mil crianças a menos aí do que em 1990, porém mais de 6 milhões de crianças ainda morrem a cada ano antes do seu 5º aniversário. Desde 2000, vacinas de sarampo preveniram aproximadamente 15,6 milhões de mortes. Apesar do progresso global, uma crescente proporção das mortes de crianças acontece na África subsaariana e no sul da Ásia. 4 de cada 5 mortes de crianças abaixo dos 5 anos de idade ocorrem nessas regiões. Ainda aí no objetivo 3 para o desenvolvimento sustentável aí pela ONU, destacou-se com relação à saúde materna que globalmente a mortalidade materna caiu quase 50% desde 1990. Contudo, na Ásia Oriental, no norte da África e no sul da Ásia, a mortalidade materna diminuiu cerca de 2/3. Porém, a taxa de mortalidade materna, nessa proporção aí dos que sobrevivem, ainda nessas regiões em desenvolvimento, ainda é 14 vezes mais alta do que nas regiões desenvolvidas. Apenas metade das mulheres em regiões em desenvolvimento recebe a quantidade recomendada de assistência médica. Quanto à situação de pessoas com HIV/AIDS, os relatórios da ONU destacam que em 2014 havia 13,6 milhões de pessoas com acesso a terapia antirretroviral, um aumento aí em relação a os mais de 800 mil em 2013. Novas infecções por HIV em 2013 foram estimadas, estávamos com mais de 2,1 milhões de pessoas nesse sentido. No final de 2013, estima-se que havia 35 milhões de pessoas vivendo com HIV. 35 milhões. 240 mil novas crianças estavam infectadas com HIV. O Brasil vai na direção oposta, na média mundial, e registra entre 2010 e 2018 um aumento no número de novas infecções de HIV por HIV, não é? Isso é o que demarca a agência especializada da ONU. De acordo com os novos dados, o Brasil apresentou um aumento de 21% no número de novos casos em 8 anos. O aumento ainda fez com que a América Latina registrasse, em média, um incremento de 7% nos novos casos de AIDS na região entre 2010 e 2018. Sem o Brasil, a América Latina teria registrado uma queda de 5% no número de novos casos entre 2010 e 2018. Em números absolutos, o Brasil registrou 44 mil novos casos em 2010 e 53 mil em 2018. Por conta do seu tamanho, o país acabou influenciando a média latino-americana, que viu uma alta de 7% nesse período. Em 2018 foram 100 mil novos casos na região e 35 mil mortes. No mundo, 37,9 milhões de pessoas vivem com a doença. Desde seu início, nos anos 80, que era em torno de 74 milhões de pessoas infectadas, 32 milhões morreram. Veja, são dados muito fortes, muitos detalhes, o total aí
que foi passando e era para a gente ter uma redução e está aumentando. Dado o segmento aos objetivos aqui do desenvolvimento sustentável da ONU, que necessitam, além da participação ativa dos governos, a atuação de instituições de caridade que necessitam de incentivos. Vem, para a gente perceber, o objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, que dispõe a assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Se justifica pelo fato de relatórios da ONU demarcarem que a matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91%, mas 57 milhões de crianças permanecem fora da escola. Mais da metade das crianças que não se matricularam na escola vivem na África subsaariana. Estima-se que 50% das crianças fora da escola, com idade escolar primária, vivem em áreas afetadas por conflitos. Crianças das famílias mais pobres são 4 vezes mais propensas a estar fora da escola do que crianças de famílias mais ricas. O mundo conquistou a igualdade na educação primária entre meninas e meninos, mas poucos países alcançaram essa meta em todos os níveis da educação. Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de alfabetização melhorou globalmente de 83% para 91% entre 1990 e 2015. Já partindo para o 6º ODS, que trata de assegurar essa disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, nós vamos dando seguimento aqui para que você também perceba a necessidade realmente de solidariedade, de multilateralismo, de caridade, para que os governos de fato atendam à Agenda 2030 com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse dia, não é, o dia 5 de setembro, demarcado como Dia Internacional ligado à caridade, e figuras como Madre Teresa de Calcutá nos instigam a percebermos a realidade como ela está, para que a gente possa realmente tomar medidas, algo que se agrava principalmente quando se trata da questão aí da Covid-19, das quarentenas, das crises no emprego, no comércio, na indústria, não é? O impacto econômico e social, a cada mês, por país, há um aumento de mais de 10 mil mortes. E logicamente que isso impacta com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então é uma data que de fato impressiona. E para darmos continuidade, não é? Para que possamos ver melhor, vamos aqui ver alguns detalhes do 6º objetivo do desenvolvimento sustentável, para que a gente se instigue a participar mais desse dia. O 6º ODS da ONU trata de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Em 2015, 91% da população global estava usando uma fonte de água potável aprimorada, comparada a 76% em 90. Contudo, 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a esses serviços de saneamento, banheiros ou latrinas. Diariamente, uma média de 5 mil crianças morre de doenças evitáveis relacionadas à água e saneamento. A energia hidrelétrica é a fonte de energia renovável mais importante e mais amplamente usada. Em 2011, ela representava 16% do total da produção de eletricidade no mundo todo. Aproximadamente 70% de toda a água disponível é usada para a irrigação. Enchentes são a causa de 15% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais. Seguindo pelo ODS 15, ele trata para proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. O seu fundamento ele vem de estudos que demarcam que 13 milhões de hectares de floresta estão sendo perdidos a cada ano.
cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem das florestas para a sua subsistência. Isso inclui aí 70 milhões de indígenas. Florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies animais, plantas e insetos terrestres. 2,6 bilhões de pessoas dependem diretamente da agricultura, mas 52% da terra é usada para a agricultura, é afetada aí por essas questões de degradação do solo. Anualmente, devido à seca e desertificação, 12 milhões de hectares são perdidos. Um espaço em que 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter crescido. Das 8.300 raças animais conhecidas, 8% estão extintas e 22% estão sob risco de extinção. 80% das pessoas vivendo em área rural, em países aí em desenvolvimento, dependem da medicina tradicional das plantas para ter cuidados com a saúde básica. Indo agora para o ODS 16, trata de promover sociedades pacíficas, nesse sentido de proporcionar acesso à justiça para todos e conduzir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Veja que o número de refugiados registrados junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados era de 13 milhões em meados de 2014, há cerca aí de um ano antes demarcado. Mas corrupção, suborno, roubo e evasão de impostos custam cerca de 1,6 trilhão a esses países em desenvolvimento e geram esses problemas. A taxa de crianças que deixam a escola primária em países em conflito alcançou 50% em 2011, o que soma 28,5 milhões de crianças. Desse modo, é inquestionável que precisamos ressaltar a importância do 5 de setembro como o Dia Mundial da Caridade e intensificar produções que ensejam sustentabilidade, paz e amor à humanidade e aí no meio ambiente. Veja que, só para que se perceba, já dados do Brasil, saiu uma matéria escrita pela Mariana Queiroz Barbosa na revista Época, e ela, junto com o Instituto DOAR, apresentaram a primeira lista das organizações com mais eficiência, qualidade de gestão, transparência e boa governança no Brasil. A matéria começou por dispor sobre a organização de uma doação por cupons fiscais para ser convertida em recursos para a ONG Ação Comunitária do Brasil, ou simplesmente vocação. Assim, começando com o voluntariado aí, ele dispôs que a sala, com dezenas de funcionários concentrados em computadores divididos por áreas, com luz fria, né? E eles foram separando os brindes, né? Calendários, chaveiros, depois separando notas. E num canto, 5 pessoas se revezavam lá entre pegar um cupom de nota fiscal paulista, programado aí pelo governo de São Paulo, que devolve aos consumidores até 20% do imposto cobrado sobre serviços e mercadorias, e digitar alguns números na tela. Assim, manualmente, elas contabilizaram os cupons deixados por clientes de 1.500 lojas, supermercados, restaurantes em prol da ONG Ação Comunitária do Brasil. E de trocado em trocado recolheram 2,9 milhões aí no ano passado, ajudaram a mudar a vida de ao menos 12.448 jovens que foram beneficiados pela ONG A Vocação. Ela repassa o dinheiro a entidades de menores que focam em mostrar às crianças e aos adolescentes carentes da periferia de São Paulo que elas podem ser protagonistas de suas próprias vidas. Isso acontece via formação de educadores, distribuição de material didático, desenvolvimento de novas metodologias de aprendizagem e cidadania, capacitação de lideranças comunitárias e inserção de jovens no mercado de trabalho de maneira digna. É o destaque do primeiro guia promovido pela Época e pelo Instituto DOAR com as 100 melhores ONGs do Brasil. Diz que a ideia é que essa lista funcione como um farol para a sociedade, que mostre que vale a pena colocar dinheiro nessas ONGs porque elas saberão investi-lo em grandes causas. Foi o que disse aí o presidente do Conselho do Instituto DOAR e professor de administração da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O incentivo à cultura de doação
ele passa sobretudo pelo reconhecimento de boas práticas de gestão, assim como no setor privado, algumas ONGs começam a estabelecer metas, aprender a fazer planejamento estratégico e a se comunicar. Como resultado, algumas reduzem a dependência do poder público e diversificam as fontes de receitas, a medida fundamental para manter as suas causas perenes. As inscrições para esse guia, que começaram no dia de doar, desde 2016 e terminaram em 2017, elas receberam 1.560 participantes. Um grupo do Instituto Doar, com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV, chegou a 150 finalistas. Eles foram submetidos a uma comissão julgadora que avaliou 5 princípios: causa, estratégia, representação e responsabilidade, gestão e planejamento, estratégia de funcionamento e comunicação e prestação de contas. Das ONGs listadas em ordem alfabética a partir dessa página, a maioria reúne a sua assembleia pelo menos uma vez por ano, tem plano de captação de recursos e submete suas contas à auditoria externa independente. A matéria seguiu destacando que fundações e institutos ligados a empresas ficaram de fora das melhores porque eles não dependem tanto do auxílio de doadores individuais. Por exemplo, o Instituto Ronald McDonald recebe apoio institucional da rede de lanchonetes, mas não sobreviveria sem os voluntários e doadores. Organizações internacionais como o Terre des Hommes, e o Plano Internacional entraram no guia depois de comprovar que tem de fato uma operação estabelecida no país com o Conselho Brasileiro e inserção na sociedade civil. Entre as cerca de 400 mil entidades sem fins lucrativos que existem no Brasil, de acordo com o levantamento mais recente do IPEA, há diferentes níveis de maturidade. As ONGs crescem exponencialmente, assim como os problemas sociais do país. E aí também agora elas estão aprendendo a pedir e a sociedade brasileira precisa aprender a doar. Temos muita habilidade na captação da filantropia internacional, mas queremos ampliar a filantropia nacional, diz aí o superintendente técnico-científico da Fundação Amazonas Sustentável, que recebe investimentos dos governos da Alemanha e da Noruega para o desenvolvimento sustentável e a conservação da Amazônia. Estamos aí aprendendo a engajar os doadores brasileiros na construção de projetos que sejam benéficos a todos, empresas, sociedade e meio ambiente. A habilidade para negociar doações virou a especialidade de alguns advogados. Tem, por exemplo, o pessoal da APAI, a 60 quilômetros de Goiânia, uma delas lá, é referência em Goiás no atendimento a pessoas com deficiência física e intelectual. No dia a dia, eles dividem demandas do seu escritório com reuniões com empresários e autoridades para propor patrocínios de eventos da APAI. Eles encontram portas abertas, algumas portas fechadas, mas vão levando essas questões. Eles levaram notas, por exemplo, fiscais para comprovar o uso de 23 mil reais que a APAI havia ganhado aí após o Ministério Público ter determinado que um réu doasse à instituição. Veja, várias atitudes importantes, relevantes, que estão sendo traçadas no Brasil, e esse vídeo de hoje é mais uma provocação que nós fazemos para marcarmos como o mundo está na realidade e a importância de termos o Dia Internacional da Caridade. Visitem esses sites, visitem o site da Organização das Nações Unidas, visitem as entidades, visitem essas notícias que tratam dessas matérias, vençamos os paradigmas negativos. Diz que toda unanimidade ela é burra, essa coisa de que às vezes a pessoa tem um preconceito. Temos que vencer os preconceitos e trabalharmos com preconcepções, irmos descobrindo as realidades, nos aproximarmos e quem sabe também participarmos de forma voluntária, para que realmente possamos construir um mundo mais livre, justo e solidário. Por hoje, agradeço a sua participação
Participe aí das nossas redes sociais, se inscreva, comente, compartilhe e lembremos, né, juntos nós realmente conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Até a próxima, se inscreva, um abraço.